Sejam bem-vindos a mais uma live do Cardio Papers. Meu nome é Fernando Figuinha, eu sou um dos editores do Cardio Papers, e o tema da live de hoje vai ser cardiologia na era digital. Estou vendo que já tem gente presente aí, Valnir, André Coutinho, Liane, boa noite. Se tiver um problema de áudio, alguma coisa aí, avisa. Queria avisar que essa live é uma live especial, uma live que está sendo patrocinada pela Pfizer. Então, tudo que eu comentar aqui de resultados de estudo científico, de recomendações, é voltada com finalidade basicamente para educação de profissionais de saúde. As opiniões que eu falar aqui, obviamente, são opiniões minhas e não da Pfizer, beleza? Tudo tranquilo aí? Valner, está sempre presente, está conseguindo ouvir direitinho aí o áudio. A gente sabe que a tecnologia melhorou muito nos últimos anos e mudou muito a nossa vida. Então, a gente vai comentar aqui como que isso nos ajudou no ambiente da saúde e como que a gente pode aplicar no nosso consultório amanhã já. E as coisas estão evoluindo muito rápido. Então, se a gente for ver, por exemplo, na área geral, sem falar em saúde ainda, como que a gente fazia compras em supermercado, em drogarias, como que a gente comprava comida em restaurantes antes de 2019, 2020. Depois que veio a pandemia, muita coisa mudou e cada vez mais a gente está utilizando esses dispositivos para poder nos relacionar com vários ambientes, tanto compras como relacionamentos de suporte de vários serviços. Então mudou demais nesses últimos tempos. E com a saúde não seria diferente. A gente sabe que em países em desenvolvimento, como o Brasil e muitos outros países do mundo, tudo acaba vindo um pouco mais devagar, né? A tecnologia acelerou bem mais rápido em países desenvolvidos, mas a pandemia ajudou a acelerar bem isso daí. O que que a gente tem, então, de saúde que a gente pode levar em consideração como melhoria, né, na nossa assistência à saúde? Primeira coisa que mudou bem foi a telemedicina. Então, assistência à saúde mesmo, a consulta médica. A gente sabe que lá atrás muita gente tinha preconceito com atendimento de telemedicina. Na verdade, no começo da pandemia teve muita discussão em relação a isso. E com a falta de opção da pandemia, o pessoal foi obrigado a realmente utilizar a telemedicina e viu que não é tão ruim assim, pode resolver muitos casos e principalmente naqueles lugares que não têm acesso a um médico especializado, a telemedicina ajudou muito. Então, telemedicina foram um dos recursos aí de intervenções digitais que chegou para ficar. Além disso, a gente sabe que a evolução dos celulares, a quantidade de smartphones que a gente tem, aumentou muito a disposição dos pacientes de recursos de aplicativos para conseguir ajudar a cuidar da própria saúde. Então, a gente tem, por exemplo, aplicativos que conseguem estimar o batimento cardíaco, que conseguem estimar a saturação, aplicativos que fazem controle da pressão arterial, você vai medindo a pressão e coloca lá na tabela, você consegue tabular seus exames de glicemia para ver diabetes. Então, os dispositivos smartwatches, smartphones conseguiram nos ajudar muito a conseguir controlar melhor a nossa saúde. Tem uns dados aí de 2020, a gente tinha em torno de 7 bilhões de celulares no mundo, e desses 7 bilhões, 3 bilhões e meio, então metade dos celulares que tinha no mundo, eram smartphones. Então não era simplesmente um celular que fazia ligação, era um celular que você conseguiria abaixar um aplicativo e utilizar para algum destino. Então, se tem tanto smartphone, imagine os recursos que a gente pode utilizar com tudo isso. O que mais que a gente pode considerar? Wearables. Wearables são alguns dispositivos que você pode conectar a celular, computador, para conseguir ver melhor algum parâmetro de saúde. Um que é bem comum e aqui já chegou no Brasil, não está muito fácil de achar, é um dispositivo igual esse daqui, que é um dispositivo para ver um traçado de eletrocardiograma. Então, você pega o dispositivo, coloca lá seus dois dedinhos aqui e conecta com o celular e consegue um traçado de eletrocardiograma. Nos Estados Unidos, se você vai num congresso norte-americano, tem um monte de stand só mostrando wearables diferentes, para ver pressão arterial, para ver a apneia do sono, tem um monte de wearable que te ajuda o paciente na casa dele a controlar de perto a doença que ele tem. Então isso foi uma outra evolução da tecnologia que cada vez está mais acessível. E além desses dispositivos, você tem que comprar à parte, aqui no Brasil principalmente não é tão disponível, a gente tem os smartwatches. Então o smartwatch agora tem várias marcas aí que conseguem trazer um monte de informação de saúde, consegue avaliar a regularidade do pulso de uma forma não tão precisa, que seria com a fotofluorografia, vou explicar isso aqui melhor durante essa live, mas tem vários smartwatches de relógios, né, watch de relógio, que conseguiria também fazer um traçado de eletrocardiograma. Como que um smartwatch consegue fazer um traçado de eletrocardiograma? Basicamente, ele pegaria como se fosse, a gente precisa de 2 pontos, né, igual aqui. Aqui a gente coloca o dedo nessas 2 plaquinhas, então você registraria o estímulo elétrico desse braço e desse braço conseguiria criar uma derivação, D1, por exemplo. Então consegue uma derivação que seja o suficiente para ver se tem onda P, se o RR está regular,
se tem bloqueio de ramo, traz um monte de informação. Como que a gente consegue isso no smartwatch? Ele tem uma plaquinha aqui embaixo que vai avaliar e o outro você vai colocar com o dedo nessa outra chapinha aqui e vai fazer a mesma coisa. Então vai pegar o estímulo elétrico de um braço, do outro e criar uma derivação. Então esses são os smartwatches mais recentes que conseguem fazer. E com isso a gente consegue fazer diagnóstico de várias doenças, principalmente arritmia. Então, paciente que tem palpitação, que vai lá no seu consultório e precisaria pedir um holter, vai marcar daqui um mês para ver se vai ter palpitação naquele dia, muitas vezes ele já está com um aparelho no braço, na hora que ele sentir palpitação, ele consegue registrar, consegue mandar para o médico dele para ver que arritmia que está acontecendo. Então, isso ajudou demais e tem sido utilizado muito na prática. Eu já recebi muito paciente mandando traçado direto cardiograma desses smartwatches que me ajudam a entender, ó, você está tendo extracístole ventricular, parease, está tendo fibrilação atrial. Então, isso te ajuda na assistência à saúde. E, por último, outra coisa que a gente vai comentar mais aqui hoje à noite é em relação a ferramentas de inteligência artificial, que podem te ajudar no diagnóstico. Então, muitas vezes, a gente só faz uma avaliação clínica breve no consultório, a gente não consegue tanto recurso para bater o martelo, porque eu acho que esse cara tem uma miocardiopatia X, esse cara tem amiloidose. Então, agora a gente tem muitos recursos de inteligência artificial que podem, só a gente fazendo alguns tiques lá no site, nos ajudar a ver a probabilidade desse paciente ter alguma doença, ou inteligência artificial que ajuda a interpretar eletro, exame de imagem, etc., que vai nos ajudar a aumentar a chance de fechar um diagnóstico, ou de sugerir fortemente algum diagnóstico que vai mudar a sua conduta. Então, isso aqui é só um passando que a gente vai discutir aqui melhor hoje, do que a gente pode usar amanhã na prática para tentar melhorar nossa assistência ao paciente. Estão conseguindo escutar? Está tudo tranquilo aí? Saúde Doença Zero, o nome do cara que já tá no espírito de prevenção aqui. Boa noite, pessoal. Qualquer dúvida, pode mandar aqui no chat, eu estou acompanhando o chat, para a gente poder discutir. Então, fique à vontade, eu estou sempre de olho aqui. O que tem, então, de impacto na saúde, tudo isso que eu falei até agora? O que isso pode melhorar para a gente? Então, primeiro, pode reduzir custo. Imagina só, o paciente não precisa ficar indo toda hora no hospital, numa clínica, para medir controles, né? Ficar medindo pressão arterial, medindo saturação, etc. O paciente consegue um acesso bem mais fácil com outros profissionais de saúde. Ele consegue um acesso mais fácil com o próprio serviço de saúde. Então, ele conseguiria, às vezes, pedir um exame ou pedir uma orientação para um serviço de saúde que suporta ele, por exemplo. Então, tem muitos recursos que podem nos ajudar com esses dispositivos. Galera aí, Bruno, boa noite. Fernando Figueiredo, para quem não conhece, meu pai está por perto aí. Valner, tudo bem? Então, redução de custos é um ponto fundamental que a gente tem para ajudar nossos pacientes. Empoderamento dos pacientes. Antigamente, o paciente nem media a pressão, nem sabia o que estava acontecendo. Ele só ia lá e obedecia o médico, naquela posição paternalista, né? Hoje em dia, o paciente chega no médico com uma tabela de todas as pressões que ele mediu no último mês, por exemplo, um gráfico de quantos por cento ficou fora da meta, tudo isso que ele anotou do celular dele. Então, isso empoderou o paciente, empoderando ele, ele se sente mais parte do tratamento e melhoraria a adesão ao tratamento também. Então, para hipertensão, para diabetes, para qualquer doença que ele possa fazer um controle do celular, controle de peso, etc., certamente essa tecnologia ajudou o paciente a se sentir mais parte do tratamento. E, em teoria, se o paciente é mais aderente ao tratamento, se ele está mais dentro das metas, isso deve refletir uma melhora de desfechos a longo prazo. Então, isso é uma coisa que a gente deve ver com a evolução aí dos anos, com mais gente utilizando esses dispositivos, certo? Então, não tem dúvidas que essa era digital que está chegando em toda a medicina, a gente está focando aqui em cardiologia, vai mudar assim nossa vida, vai melhorar nossa assistência, vai nos aproximar dos pacientes, certo? Eu vou dar alguns exemplos aqui só para a gente deixar mais claro. Eu vou falar um pouquinho de arritmia, que é o que eu falei agora. Então, eu vou falar um trabalho de cada um desses 3 dispositivos que eu falei, de um smartwatch, de um wearable e do próprio celular, para a gente entender como isso pode nos ajudar. Pensando que arritmia a gente poderia investigar com todos esses dispositivos que a gente tem. Será que a gente vai investigar síndrome de Brugada no pessoal que tem na população brasileira? A incidência é muito baixa. Então, o que faz sentido a gente investigar em âmbitos populacionais? A arritmia que é mais frequente no mundo. Então, a arritmia que é mais frequente em adultos é a fibrilação atrial. Então, fibrilação atrial, a gente tem em 2 a 4% dos pacientes. E fibrilação atrial, a gente sabe que está relacionado com várias morbidades. Primeiro, pode dar sintoma. Então, se o cara entra em fibrilação atrial, ele pode ter palpitação, pode ter cansaço, pode ter síncope, pode ter um monte de sintoma. Mas esse paciente que entra com sintoma, geralmente ele vai atrás do médico e acaba fazendo um diagnóstico.
O maior problema, na verdade, está no paciente que está assintomático, está entrando toda hora em FA, e que a primeira manifestação dele pode ser um AVC, pode ser um evento embólico sistêmico. Então, qual seria a ideia? A gente tem um átrio fibrilando, então o átrio está batendo lá 400, 500, está fibrilando, como o próprio nome diz, né, fibrilação atrial, e o sangue fica turbilhonado lá dentro do átrio. Então, a chance de formar um coágulo lá dentro do átrio é muito maior. Formou um coágulo lá dentro do átrio, cai no ventrículo, sai, vai para a cabeça, geralmente. É uma das causas mais comuns aí de AVC isquêmico. Então, o grande problema de fibrilação atrial é AVC isquêmico. Será que, com todos esses dispositivos que eu estou falando, se a gente conseguir fazer o diagnóstico de um monte de gente que tem FA, está tendo vários episódios de FA, e não descobriu ainda, será que a gente abordar esse paciente de forma precoce, a gente não consegue evitar o paciente ter um AVC, que o pessoal chama de derrame, né, o AVC, e evitando um AVC, a gente evita do paciente, às vezes, ficar acamado, com um déficit funcional importantíssimo, às vezes sem conseguir contactar direito. O AVC que, no Brasil, infelizmente, a gente não consegue o tratamento padrão em todos os centros, né? O ideal é trombólise rápido, aí conseguiria reverter, mas a grande parte dos centros, a gente nem tem trombolítico, não tem tomografia rápida. Então, o melhor caminho a se tomar é prevenção, certo? Então, faria todo sentido. Então, valeria a pena a gente investigar todo mundo, e com os trabalhos a gente vai tentar entender se a gente, diagnosticando mais precoce FA, a gente vai conseguir realmente diminuir o risco desse paciente ter AVC. Como que a gente faz para diminuir o AVC? Isso aí o pessoal está careca de saber. A gente tem trabalho desde muitas décadas atrás aí, mostrando que anticoagulante diminui o risco de AVC nesses pacientes. Então, no começo, lá com a varfarina, que mostrou uma redução de AVC, então, deixando o sangue mais fino, a gente consegue reduzir AVC. E agora, nas últimas décadas, né, os que eram novos, agora não são mais novos anticoagulantes, os DOACs, anticoagulantes orais diretos, se mostraram, em geral, juntando todo mundo, superiores à varfarina. Tem alguns estudos mostrando que eles são não inferiores, então são iguais, o Rocket, Engage, né, com rivaroxabana e edoxabana, o resultado foi não inferior à varfarina, seria igual, e alguns se mostraram até superiores com a pixabana. No estudo Aristóteles mostrou superioridade em relação à varfarina. Então a gente tem muita coisa boa, muita coisa que está diminuindo o preço agora que a gente tem disponível para dar para o nosso paciente que tem um diagnóstico de FA e que teria indicação de anticoagular. Aqui a gente não vai ficar discutindo tudo de indicação de anticoagular, mas só lembrando, o que a gente mais utiliza atualmente é o chá de Svasc, né? Se tiver um chá de Svasc maior ou igual a 1 ou maior ou igual a 2 para mulher, maior ou igual a 1 para homem, é um paciente que teria um risco considerável de ter um AVC, valeria a pena anticoagular. Então, o chá de Svasc, para quem não se recorda, é um score que você vai pontuar vários fatores de risco para AVC. Então, o cara está em uma FA, não precisa ser a FA permanente, uma FA paroxística. Você pegou ela no dispositivo, durou 1 minuto, 2 minutos, a FA, e ele tem outros fatores de risco. Então, tem insuficiência cardíaca, tem hipertensão, tem diabetes, tem idade acima de 75 anos, teve um AVC prévio. Então, ele pontua vários fatores de risco para ver qual que é o risco de ele ter um novo evento, certo? Chá de Svasc maior ou igual a 1 para homem, maior ou igual a 2 para mulher, com FA paroxística, teria indicação de anticoagular. Beleza? Então, esses aqui são os 2 pontos principais, e eu acho que o que mais pode ajudar esses dispositivos é a detecção precoce de FA. Então, lembrando aqui, antes de entrar nos estudos, o que a gente define como FA clínica, né? Que já é uma dúvida grande, né? Agora, a gente vai pegar um monte de dispositivo, às vezes botando pequenos traçados, 10 segundos de FA, foi a única coisa que achou. Quando que a gente vai poder falar que o paciente tem uma FA clínica nesses dispositivos? Pela diretriz europeia de 2020, que é a última que aborda isso, eles comentam que FA clínica seria um paciente que tem um eletro de 12 derivações com inteirinho em FA, então eletro padrão de 12 derivações, tudo em FA, ou se ele tem uma tira de eletro, uma derivação só, que você consegue pegar num wearable, você consegue pegar no smartwatch, uma tira de 30 segundos, pelo menos, com uma boa qualidade, em FA, a gente fala que é FA clínica. Então, se for uma tira só, precisa ter pelo menos 30 segundos de duração para a gente falar que é um FA clínico. Tá bom? Então, ou um eletro completo, ou pelo menos 30 segundos de uma tira, para a gente bater o martelo que é um FA. Beleza? Se tiver dúvida, é só mandar aqui. Só tá captando tudo aí. Eu vou falar 3 trabalhos agora, então, que eu até perguntei hoje no Stories se alguém conhecia, e a maioria falou que não conhecia. E eu acho que é legal a gente conhecer, porque é isso que você vai aplicar lá na sua prática no consultório, no dia a dia. O primeiro que eu vou discutir é um trabalho que já foi publicado em 2019 no New England Journal of Medicine. Foi um trabalho testando um smartwatch. Então, o nome do trabalho é Apple Heart Study. Foi um trabalho que eles pegaram quase 420 mil participantes, então muita gente, né? Eles ofereceram para toda a galera que utilizava o smartwatch da marca referência.
E eles avaliaram quantos desses pacientes, 420 mil, quantos deles entraram realmente, tiveram uma notificação de pulso irregular. Então, são duas coisas diferentes. Uma notificação de pulso irregular, que vai ser com a flexitomografia, que eu vou explicar melhor, que não é tão preciso, e o outro é o traçado de eletro. Então, esses smartwatches mais recentes têm esses dispositivos. Então, 2.600 participantes, então 0,52% só dos 420 mil tiveram uma notificação de pulso regular aqui nesse relógio, certo? E daí, esses pacientes que tinham notificação, notificamos um pulso irregular, pode ser um FA. Ele não fala que é FA, mas fala que pode ser. O que eles pediram no estudo é que o pessoal fizesse o traçado de eletro, né, aquele esquema, né? Coloca o dedo aqui, faz um traçado de eletro confiável e mandasse para o pessoal do estudo para avaliar. E o problema é que, nesse mandar, muitos mandaram até 13 dias. Então, o cara teve lá uma notificação de pulso regular, daí recebeu a mensagem e tal, daí passou uns 10 dias ele mandou. Então, desses todos que tiveram uma notificação de pulso regular, 34% confirmaram FA. Se o cara teve uma notificação de pulso regular no relógio e ele colocou no mesmo tempo, na hora que ele recebeu a notificação, ele pegou o traçado, o valor preditivo positivo, a chance de realmente ele ter achado o FA foi de 84%. Então, mostrando que realmente ajuda a fazer esse screening. Então, foi um estudo interessante. Esse estudo não quis mostrar que diminui AVC, nada, ele só quis mostrar o quanto que a gente conseguiria diagnosticar de arritmia com esse dispositivo, que seria um smartwatch, de diversas marcas aqui. Não estou falando de uma marca específica. Então, o primeiro estudo, o Apple Heart Study, mostrou com uma população enorme que a incidência não é tão alta, era a população que não tinha FA, né? Era um fator de exclusão para o estudo, mas mostrou que conseguiria, sim, identificar vários casos de arritmia. Tá bom? Foi o primeiro estudo. Alguma dúvida do Apple Heart Study? Qualquer dúvida, coloca aí que a gente comenta. O segundo estudo que eu vou comentar dois estudos que não saíram ainda. A gente tem a publicação do racional dos estudos e eles estão encaminhando. Eu acho que vai trazer outras respostas interessantes. O segundo estudo chama Vital AF. Vital AF foi um estudo que está acontecendo, acontecendo nos Estados Unidos. Eles vão pegar mais de 35 mil participantes. E o que eles vão fazer? São participantes que já vão passar numa consulta ambulatorial no Hospital Geral de Massachusetts. Então, já está combinado, o cara vai lá passar. E geralmente nesse hospital, quando ele vai passar em consulta, ele passa lá com a enfermagem e vai fazer medidas de pressão arterial, medidas de saturação, medidas de frequência cardíaca, medida de temperatura, etc. E daí, nesse estudo Vital EF, nesses 35 mil pacientes, eles vão incluir exatamente esse dispositivo. Eles vão pegar esse dispositivo, que é um wearable, que tem duas plaquinhas de metal e conecta com o celular. Eles vão pedir para o paciente deixar os dois dedinhos assim e deixar 30 segundos. Então, eles vão fazer uma tira de eletrocardiograma de 30 segundos, como se fosse um sinal vital desses pacientes. Com isso, eles vão encaminhar para o médico, ele vai sair dessa triagem inicial, vai para o médico e lá com o médico dele, o médico vai tomar a conduta que ele achar necessário. Identificou FA nesse dispositivo, aí ele pode considerar ou não anticoagular. Então, nesse estudo, eles vão controlar o que o médico vai fazer. Eles vão controlar se faz diferença fazer essa avaliação para todo mundo com um traçado de eletrocardiograma. O desfecho primário do estudo é quanto que eles vão achar de FA realmente nos 12 meses de estudo. Então, desses 35 mil pacientes que não têm FA, obviamente, quantos que eles vão conseguir fazer o diagnóstico de FA? E o desfecho secundário é quantos desses com FA que vão realmente para usar anticoagulante, quantos desses vão ter AVC nos próximos 2 anos e quantos vão ter um sangramento nos próximos 12 meses. Então, aqui ele já está testando o que vai acontecer depois da identificação do FA, certo? Então, vai ser um estudo interessante, deve estar para sair o resultado e vai nos ajudar a entender melhor o quanto que tem de impacto a gente fazer um screening para todo mundo. Aqui foram pacientes acima de 65 anos que vão para a consulta ambulatorial. Então, é uma população com uma idade que tem uma prevalência bem maior de FA. Então, não daria para extrapolar para qualquer paciente que vai em consultório. Beleza? Tranquilo? O último estudo que eu vou falar aqui em relação à detecção de arritmia é um estudo que chama eBrave. eBrave, que é um estudo que está sendo conduzido em Munique, na Alemanha, e vai testar um dispositivo interessante, que é a fotofletismografia, que eu vou explicar agora. Então, eu já falei, legal, a gente pode ter um dispositivo de smartwatch que consegue ver com fletismografia, consegue fazer traçado de eletro. A gente pode ter um wearable que vai te ajudar a falar se o paciente tem ou não arritmia, mas tudo isso é caro. Os relógios que têm esse dispositivo são caros, os wearables aqui no Brasil ainda chegam a um preço caro. Se eu não tenho recurso nenhum desses, o que eu posso usar? A gente viu que tem 3,5 bilhões de pessoas que têm um smartwatch.
E no smartwatch comum, se tiver uma câmera e uma luz, a gente consegue identificar com foto feita tomografia. Então, qual que é a ideia? Deixa eu mostrar aqui para vocês só. Então, pegaria um celular qualquer que tenha uma câmera e uma luz, e a ideia é tapar a câmera e uma luz. E daí você entra nesse aplicativo, tem um monte de aplicativo de graça para avaliar a frequência cardíaca. Você entra no aplicativo, vai ligar a luz, e daí ele vai ficar sentindo, vai avaliando pela câmera qual que é a pulsação. Então não é um traçado de eletro, não vê onda P, nada, mas você consegue ver mais ou menos como seria a curva de pulso. E daí, quando o paciente está em ritmo sinusal, geralmente isso aqui vem bem regular, bonitinho. O paciente está em FA, vem totalmente regular. Então, isso daqui não é tão bom quanto o traçado de eletro para ver que tem FA, mas é uma coisa muito mais disponível que a gente conseguiria utilizar para tentar fazer um diagnóstico FA. Então, não tem dinheiro para ter um smartwatch, não tem dinheiro para ter um wearable, um celular simples conseguiria já ajudar a fazer o diagnóstico FA. E daí, qual que é a ideia desse estudo? Eles vão pegar 4.400 pacientes com pelo menos 50 anos de idade que teriam indicação de anticoagulação. Então, no começo do estudo, eles só colocaram pacientes que tinham um Chá-Vasco maior ou igual a 1, se for homem, ou maior ou igual a 2, se for mulher. E o desfecho que eles queriam ver é se, nos 6 meses que eles vão acompanhar esses pacientes, usando a foto feita de tomografia, se o paciente, quantos teriam realmente FA, teriam um diagnóstico FA, e quantos receberiam também anticoagulante. Daí os desfechos secundários seriam semelhantes. Quantos realmente receberam anticoagulante, quantos tiveram AVC, quantos sangraram. Então, é um estudo semelhante ao VitalAF, só que a diferença aqui é que, em vez de usar um wearable, que não é tão disponível, aqui ele vai usar um dispositivo que é um aplicativo gratuito que você consegue pegar no celular. Então, mais uma coisa bem interessante que vai dar para utilizar bem na prática. Então, muita coisa saindo, a gente vai provavelmente discutir nos próximos congressos novidades em relação a isso, é um assunto quente do momento, e realmente é uma realidade. A gente perguntou hoje até lá no Story se quem já recebeu algum traçado de eletrocardiograma, de smartwatch, etc. A maioria falou que sim, então tem sido frequente. Muitos pacientes têm condições e eles mandam, estou com palpitação e estou com esse traçado elétrico. E daí você consegue fazer um diagnóstico de distância. Quando você vê o paciente, às vezes ele não está mais em arritmia, mas você sabe o que aconteceu naquele dia que ele teve sintoma. Então ajuda bem o nosso acompanhamento. Beleza? Dúvidas? Um último tópico que eu vou comentar aqui, hoje a live vai durar uns 30, 40 minutos, a gente não vai ficar rolando muito não, fica tranquilo. O último tópico que eu vou comentar aqui, que é um tópico bem interessante, é em relação à inteligência artificial. A inteligência artificial para a medicina está evoluindo de uma forma gigantesca. Tem um monte de coisa para de inteligência artificial, por exemplo, para eletrocardiograma. Tem já dispositivo que você coloca as características do eletrocardiograma e ele consegue estimar qual que é a chance do cara ter disfunção diastólica, por exemplo. Ou aparelhos de imagem, exames de imagem, então tom, ressonância, etc. Já tem dispositivos de inteligência artificial que analisam sozinho espessura de septo, característica do miocárdio, para a gente falar assim, ó, esse cara tem uma chance alta de ter tal miocardia. Então, isso aqui deixa um pouco mais sensível o olhar do que só de um médico que às vezes pode passar batido algum detalhe do miocárdio. Então, a gente está cada vez mais com um dispositivo de inteligência artificial que vai nos ajudar a chegar mais fácil num diagnóstico. Eu vou comentar um interessante aqui, que está rolando ainda estudo, mas é um dispositivo que a gente já tem disponível, que é um dispositivo para nos ajudar a fechar o diagnóstico de amiloidose. É um fluxograma que chama Estimator. Então, escreve estima TTR. Então, é um dispositivo que a gente pode utilizar no consultório, está disponível. Eu vou mostrar aqui o QR Code para vocês poderem acessar. A live vai ficar disponível no YouTube, então, para quem quiser depois entrar e acessar, vai conseguir entrar. Deixa eu mostrar aqui só. Então, para quem quiser saber onde está esse Estimator para a gente testar, para investigar se o nosso paciente tem ou não amiloidose, está no site da Pfizer Pro. Então, daria para entrar aqui. Então, se você está vendo no celular, relaxa, vai ficar lá online, depois você consegue pegar. E está na descrição aqui também o link da Pfizer Pro. E se você quer ir direto para o Estimator, que é esse fluxograma, tem esse link aqui que vai levar direto para o Estimator. Então, esse Estimator está dentro da plataforma da Pfizer Pro e ele vai tem já tudo em português, né, que já está no site do Brasil, e vai conseguir nos mostrar, então, qual é a chance desse cara ter ou não amiloidose. Eu vou explicar melhor como funciona isso daqui. Então, isso aqui é o QR Code. Quem quiser baixar aí para ter acesso ao Estimator, vai estar aqui ou ver na descrição do vídeo que também tem um link. Beleza? Então, como que a gente vai usar esse Estimator? Eles pegaram, na verdade, mais de 1.500 pacientes com amiloidose TTR, lembrando de amiloidose, que é aquela doença que deposita proteínas amiloides em vários órgãos, inclusive no coração, podendo levar a insuficiência cardíaca, etc.
Os 2 tipos mais comuns são a amiloidose AL, que é de cadeias leves, que geralmente quem cuida é o hematologista, vai precisar de quimioterapia, e a amiloidose ATTR, tipo selvagem, é um tipo que quem cuida geralmente é o cardiologista. Então é aqueles pacientes que geralmente a gente vai conseguir bater o martelo, às vezes nem precisa de biópsia, uma cintilografia, com um pirofosfato a gente consegue já, uma cintilografia óssea, a gente consegue já bater o martelo, se tiver muita captação no coração. Então, o que, que eles fizeram para desenvolver a inteligência artificial e conseguir nos ajudar no diagnóstico? Então, eu sentaria nesse fluxograma do estimator e, primeiro passo, pergunta: o paciente tem C? Isso já aumentaria bem a chance do paciente ter amiloidose, mas, óbvio, tem um monte de causas de C. Aí você coloca qual que é a idade e qual que é o sexo do paciente. E daí, no terceiro item, terceiro passo, a gente vai colocar várias características cardíacas e não cardíacas. E com isso você vai somar tudo isso para ver, ó, o cara tem alta probabilidade de amiloidose, investigue mais a fundo, ou ele tem baixa probabilidade de amiloidose. A amiloidose, a gente tem visto ultimamente, com uma atenção maior que a gente está dando à doença, que não é uma doença tão rara, é uma doença mais pouco diagnosticada. A gente está vendo um monte de paciente que é IC-FEP, que o pessoal fecha aí, a fração de ejeção acima de 50, tem uma clínica de C, tem lá uma hipertrofia ventricular, nem investiga e muitos pacientes são amiloidose. Então, cada vez mais a gente está percebendo que tem que tomar atenção, porque a gente tem já recursos para tentar desacelerar a doença, pelo menos. E o ideal para usar esse recurso é começar a tratar desde o começo. Então, se o paciente tem um diagnóstico de amiloidose, tem lá um ECFEP, você usou lá o estimator, deu alta probabilidade, se você fechar o diagnóstico, pediu lá a cintilografia com pirofosfato, ósseo, etc., e realmente confirmou que tem amiloidose, aí a gente poderia tentar lançar mão de uma medicação como o Tafamidis, que já está validada, foi aprovada, que é uma medicação que impede que os tetrâmeros, né, que formam a transtirretina, se dissolvam em monômeros e depositem no coração. Então, ele basicamente evita a formação de proteína amiloide. Então, o grande trabalho que mostrou isso foi o ATTR-ACT, ou ATTR-ACT, né? E foi um trabalho que testou os tafamidis contra placebo nesses pacientes com amiloidose e mostrou redução de mais de 30% de mortalidade, redução de 32% de hospitalização por causas cardíacas. Então, se a gente usar no momento certo, pode ter um impacto importante na vida do paciente, o tafamidis. Se o paciente já está lá na frente, com tudo infiltrado, com uma IC avançada, muitas vezes o tafamidis não vai ajudar mais. Então, aí mais um motivo para a gente conseguir fazer um diagnóstico precoce, para a gente conseguir mudar a evolução desse paciente. Então, voltando lá para o estimate, primeira pergunta seria IC, segunda pergunta é idade, sexo, e a terceira pergunta, condições cardíacas, a gente vai colocar então, o paciente tem CFEP, ele tem espessura de septo, tem alteração de biomarcadores, tem BNP ou NT-proBNP aumentado, tem troponina aumentada, tem algum BAV, tem algum bloqueio de ramo direito, esquerdo, tem derrame pericárdico. Então, quanto mais coisas tiver, mais a pessoa vai pensando, a inteligência artificial, né, vai te levando para o diagnóstico de amiloidose. Paciente de casos extracardíacos, síndrome do túnel do carpo. Síndrome do túnel do carpo é extremamente prevalente em pacientes com amiloidose. Então, vi um paciente com IC, com síndrome do túnel do carpo, tem que pensar em amiloidose. Então, geralmente, a amiloidose acaba infiltrando também os tendões e acaba aumentando o risco de estenose de canal vertebral, de síndrome do túnel do carpo, e pode dar várias outras alterações, como uma polineuropatia periférica, se excluir diabetes, que é a causa mais comum. Né? Ruptura atraumática de tendão de bíceps e tendão calcâneo também é uma coisa que a gente pensa em amiloidose. Então, tem todas essas alternativas que você pode checar lá. Não, o paciente realmente teve uma ruptura. Há 2 anos atrás, ele teve uma ruptura traumática de calcâneo. Ele teve lá que operar 2 anos atrás de síndrome do carpo. Quanto mais coisa dessas causas extracardíacas você colocar, maior ainda é a chance. Então, basicamente, eles usaram a inteligência artificial para ver o que o seu paciente está apresentando lá e para te falar, ó, esse cara tem baixa probabilidade, relaxa, não deve ser amiloidose, ou é alta probabilidade, corre atrás que pode ser. Então, essa é a ideia principal. Então, é um dispositivo que nos ajuda a pensar mais no diagnóstico e, achando o diagnóstico, está inseguro para tratar, a maioria acaba levando para o centro de referência para saber o que a gente tem mais a fazer. Mas o recado principal aqui é que nos ajuda a lembrar de uma condição que está cada vez mais diagnosticada, apesar de sempre estar aí, na verdade, a gente antes não fazia tanto diagnóstico. Beleza? Entenderam esse esquema aqui de inteligência artificial? Alguma dúvida? Então, certamente, isso é uma coisa que pode entrar na nossa prática. Você pode, então, utilizar para o seu paciente que chegou no consultório que você está com suspeita. É só entrar lá no site da Pfizer Pro, que tem um link aqui embaixo, e entrar no estima,
eles chamam de estimator, né? Estima TTR, né? Para estimar o risco de amiloidose por trânsito de retina. Mas o pessoal acaba chamando de estimator, fica mais fácil de lembrar. Então, se você quiser, então, estimator, pega o link aqui embaixo, deixa salvo aí na sua página, que eu acho que pode te ajudar na prática clínica. Beleza? Então, é basicamente isso que eu queria conversar hoje. A gente não vai esgotar todo o assunto, a gente poderia ficar um tempão falando só de telemedicina, só de outras. É uma dúvida interessante que o pessoal perguntou hoje lá no Stories. A gente consegue só ver FA nesses dispositivos, no Watch ou aqui no Wearable? A resposta é não. Na verdade, se você consegue um traçado com qualidade de eletrocardiograma, você consegue ver, na verdade, se o paciente pode ver um BAV de segundo grau, um BAVT, consegue ver um ataque ventricular, ele consegue ver qualquer coisa que você veria numa derivação de eletro. Então, aqui esses dispositivos não são para FA só. FA é o mais estudado, porque, como eu falei, é o mais prevalente e provavelmente é o que mais vai ter impacto em saúde pública se a gente aumentar o diagnóstico e tratar direito, para evitar eventos. Mas você pode, na sua prática, utilizar para investigar qualquer arritmia do seu paciente. Beleza? Dúvidas? Então, a ideia era essa de hoje. A gente vai deixar a live disponível, então. Valnir, quanto à modernidade, essa era digital, a gente vai nos engolir. Essa é a ideia, Valnir. E exatamente, para a gente poder se manter na crista da onda, né, a gente tem que acompanhar tudo que está acontecendo. Então, a gente tem que acompanhar as evoluções. A gente sabe que está cada vez mais fácil também disponível ultrassom, ecocardiograma, para você colocar no tablet e avaliar do seu paciente. Daqui a pouco você está com um monte de recursos que você pode resolver a vida do seu paciente no seu consultório. Então, a gente tem que acompanhar essa modernidade toda. Às vezes não é tão difícil de ter acesso, como eu falei, né, na fotofletimografia. Então, às vezes um celular simples já resolve e pode te ajudar no cuidado do seu paciente. Então, vale a pena te conhecer. Beleza? Então, se tiverem dúvidas, a live vai ficar disponível aqui nos próximos dias. Dá para mandar pergunta aqui para a gente vai respondendo. A gente está sempre à disposição no CardioPace, vocês sabem. A gente vai continuar fazendo live aí todas as semanas, então continue acompanhando a gente, que a gente está sempre à disposição para tentar esclarecer as dúvidas. Boa noite, a gente se vê semana que vem com mais uma live na quinta-feira.